Olá, está entrando no ar mais um programa Eleições 2026. E o nosso convidado de hoje é o pré-candidato a deputado federal, Guilherme Obiali. Seja bem-vindo, Guilherme. Olá, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com você e de estar aqui com a sua audiência. Muito bem. E nós sabemos que o Congresso Nacional é uma das instituições principais da nossa democracia. E é através dele que nós temos uma enormidade de leis que regem a nossa vida. E é justamente o deputado federal que é responsável direto também por essas leis, né, Guilherme? Muito bem, uma enormidade de leis. Pessoalmente, acho até mais leis do que deveriam existir. Hoje o Estado brasileiro é muito grande, muito inchado e mais atrapalha do que ajuda as pessoas. Né? E o nosso programa, como você já está acostumado, ele é dividido em blocos. Né? E alguns blocos eles colocam o nosso entrevistado numa saia justa. Né? Que é o caso do nosso primeiro bloco, né? Que a gente trabalha com a representatividade de Franca e região. Né? E a gente sabe, Guilherme, que Franca ela possui uma importância econômica e social muito grande no cenário paulista. Brasileiro. Né? E frequentemente, de uns 20 anos para cá, ela vem perdendo muita força no cenário político, enfraquecido muitas vezes pela quantidade de candidatos que acabam pulverizando esses votos, né, que poderiam ficar concentrados em menos candidatos e acabam sendo divididos. Você, enquanto pré-candidato, você considera que essa pulverização é um dos principais obstáculos para que Franca consiga ampliar a sua representatividade? Olha, muito boa pergunta. Sua observação é perfeita. Franca já teve uma importância política maior, muito grande, não só Franca, toda a região do interior de São Paulo. E isso foi se perdendo. Franca já teve deputado federal, já teve 2 estaduais, hoje tem praticamente a Graciela sozinha, que realmente é de Franca. E não tem federal, e o outro estadual não é de Franca, é de São Paulo, que é o Guilherme Cortes. Só vem aqui pegar alguns votos. Onde que eu acho que está o problema? Justamente nas pessoas que vêm aqui pegar alguns votos. Mais do que a pulverização em si, ela faz parte do processo natural e democrático, que os partidos queiram lançar seus candidatos. Perdeu-se um pouco o entendimento das pessoas daquela importância de se votar em candidato que seja de fato de Franca. Porque, assim, às vezes, tudo bem, tem candidatos que às vezes são da sua igreja, ou às vezes você tem uma identificação ideológica, mas se aquele candidato não sabe nem onde Franca fica no mapa, essa pessoa não vai ajudar a cidade. Então nós temos candidatos que na eleição passada tiveram 10 mil votos aqui em Franca, 7 mil votos aqui em Franca, e nunca vieram na cidade. Então eles também não ajudaram a cidade. Eu acho que é aí que está o grande problema. Quando a gente faz uma análise, e a gente faz essa análise com recorrência, os tempos áureos da cidade, a cidade dava mais de 110, 120 mil votos para os candidatos locais. E nas últimas eleições você vê esse número caindo para 60, 70 mil. E são basicamente 2 razões. Uma das razões é porque vem candidatos de fora, e a outra razão é que os candidatos das últimas eleições não representavam o anseio da população. Então minha candidatura vem muito nesse propósito, trazer para a cidade alguma coisa que ela não ouviu ainda. Então assim, eu tento trazer uma visão jovem e uma visão um pouco diferente. Certo. E a gente sabe que todo mundo defende, né, essa necessidade de representatividade de Franca no cenário nacional. Só que, assim, esse excesso de candidaturas, como você falou, pode favorecer candidatos de outras regiões também, né? Como que você justifica a sua candidatura nesse cenário? Excelente pergunta. E aí até complementa o que eu estava falando, assim. Uma das razões da cidade ter perdido seus representantes é que os representantes anteriores não traziam o anseio da população. Então eu venho tentar trazer isso, eu venho tentar ser o novo, tentar ser algo diferente que as pessoas não ouviram ainda. Eu sou jovem, eu sou empresário, eu tenho uma boa formação em administração, então eu posso contribuir muito e trazer um diferencial para essa eleição. É óbvio que eu conto com a tradição e o sobrenome da minha família e do meu pai, que tem uma enorme experiência e que vai me ajudar nisso, muito nessa jornada, até porque por tudo que ele conhece, por todas as pessoas que ele conhece.
mas eu tento trazer algo novo. Então a minha candidatura ela vem nesse sentido, de falar para a cidade coisa que ela não ouviu. Nós estamos acostumados aqui em Franca a ver sempre os mesmos candidatos, as mesmas pessoas sendo candidatas e os mesmos partidos, e partidos que não representam a população. Então você tem aí candidatos do PSOL, candidatos do PT, que pensam muito diferente de mim. Eu sou neoliberal e eu tento trazer uma visão progressista e liberal no sentido de, poxa, vamos diminuir o Estado, vamos diminuir impostos, vamos diminuir o peso do Estado nas costas das pessoas. A minha candidatura se justifica nisso. Eu sou talvez o único candidato que vai falar para vocês que eu vou votar contra qualquer aumento de imposto que for proposto. Pelo contrário, vou lutar todos os meus dias para diminuir os impostos. Certo. E, no seu ponto de vista, o que Franca perde quando deixa de eleger um deputado aqui nosso? Nossa, perde muito. Muito, muito. As pessoas não têm dimensão da importância de um deputado. Por quê? Primeiro que cada deputado tem 50 milhões em emendas, quando você soma a individual e a de bancada. 50 milhões, para vocês terem uma ideia, é mais do que a prefeitura está investindo para fazer toda a obra para acabar com as enchentes. É mais do que o custo para reformar o prédio de esqueleto que está parado há anos e ninguém faz nada. É 1/3 do valor para fazer um hospital na cidade. E o deputado tem isso por ano. Então, a cidade poderia ter muito mais coisa. Poderia ter um asfalto melhor, poderia ter mais investimento, poderia ter centros de tecnologia. Tudo isso se tivesse um deputado que fosse verdadeiramente da cidade. Não alguém que vem aqui, tem 10 mil votos em Franca e 90 mil fora. Alguém que é de fato de Franca, alguém que vive em Franca, não que vive em São Paulo e só aparece aqui para pedir voto. Certo. E a gente vai para o bloco 2 agora, que os nossos blocos, Guilherme, eles são divididos em pesquisas que foram feitas com a população, tá? As perguntas. E o bloco agora é de economia e geração de empregos. Adoro o tema. Tá? E a gente sabe que o Brasil ele possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? E principalmente entre os países emergentes. Só que ele continua apresentando dificuldades na entrega dos seus serviços básicos eficientes. Para você, o problema está na arrecadação ou na má gestão desses recursos? Nos dois, com certeza. O Brasil gasta muito e gasta mal. Tributa muito e tributa mal. Então, assim, você tem os dois problemas e os dois problemas são gravíssimos no país. Primeiro, você tem uma tributação que é alta e o problema não é só ela ser alta, ela é ruim, ela é mal dimensionada. Por quê? Ela tributa quem trabalha e quem emprega. É o meio que é quem paga os impostos. A classe alta não paga os mesmos impostos que a gente paga. Então, assim, a tributação ela é errada. Existe uma tributação em cima da folha de pagamento. Isso não faz o menor sentido. Como é que você vai tributar o salário de uma pessoa? Como é que você vai tributar uma empresa que contrata pessoas? Você não pode tributar aí. Tem outros locais onde você pode tributar. Você pode tributar o lucro, por exemplo, que hoje o lucro no Brasil é muito baixo e muito pouco tributado, um dos menores do mundo. Em compensação, a folha de pagamento é uma das mais caras do mundo. Então o Brasil tributa muito mal. E gasta muito mal. Então, assim, o Estado brasileiro ele é pouco eficiente, ele não tem uma gestão clara. Eu venho de administração de empresas, eu trabalhei em grandes empresas, eu fiz faculdade nessa área. Então, assim, eu sou apaixonado por gestão e por uma gestão eficiente. Eu sei o quanto que isso faz diferença. Mas quando você vai no Estado brasileiro, você tem, por exemplo, o caso dos privilégios e dos penduricalhos de juízes, de promotores, que recebem salários absurdos. Você tem políticos que geram custos enormes, inclusive para municípios que são muito pequenos e tem ali boa parte da sua folha gasta com seus políticos locais, com boa parte da sua arrecadação gasta com político local. Você tem uma gestão ineficiente dos recursos. Direto a gente está vendo reportagem de recurso perdido, que eles compram medicamento e perdem o medicamento que planeja errado. Ou então superfaturamento. Então existe um problema de gestão. Como é que você resolve esse problema de gestão? Com legislação mais clara e com punição mais rápida e eficiente. Isso é o papel do Congresso. O Congresso ele não executa, quem executa é o Executivo. Então, é o presidente, o governador e o prefeito. O que faz então um vereador e um deputado?
O vereador e o deputado têm o papel de fiscalizar. Então, se você hoje está assim, poxa, o governo atual é corrupto, seja estadual, municipal, federal, não importa. Se você acha que o governo é corrupto, olhe para o legislativo. Veja o que está acontecendo no legislativo, porque quem deveria estar fiscalizando era o legislativo. E se o legislativo não fiscaliza, não resolve. Recentemente eu vi uma pergunta sobre responsabilidade fiscal do governo atual. Não existe responsabilidade fiscal no governo atual e não existe cobrança da Câmara em cima disso. Falta gente com coragem para pegar e enfrentar essa situação e falar, gente, isso é um absurdo. Por isso que o deputado é tão importante. Por isso que a gente tem que ter tanta atenção quando a gente escolhe o nosso voto para deputado. Certo. Pegando o gancho da sua resposta, você sabe, né, que hoje em dia tem um debate muito grande sobre a taxação das grandes fortunas. Tem gente que defende que é uma justiça tributária, outros falam que é uma medida que vai afastar investimentos, vai reduzir a competitividade. Qual a sua opinião sobre esse assunto? A taxação das grandes fortunas, o conceito é bom, a execução é ruim. Por quê? Esse é um projeto que surgiu da esquerda, tentando criar uma justiça social, né? Então, assim, olha, se o cara tem mais dinheiro, ele paga mais. O conceito é bom. Quem tem mais dinheiro tem que pagar mais, eu concordo com o conceito. A execução é errada. Todos os países que quiseram implantar taxação de grande fortuna, o que esses países viram foi os milionários mudando o seu dinheiro de um país para outro. Hoje, com o celular, o cara consegue fazer isso em 5 minutos. Antes da lei ser promulgada pelo presidente, ele já tirou o dinheiro do país e não vai ser taxado. O que você tem que taxar? Lucro. Porque o lucro depende de estar no país. A fortuna, o dinheiro em si, eu tenho 100 milhões no banco. Você pode ter 100 milhões no Banco do Brasil ou você pode ter 100 milhões no banco na Suíça. Isso para você é indiferente, você muda na hora. Mas se o seu lucro vem do Brasil, não tem como você mudar esse lucro para a Suíça. Então o conceito de, poxa, quem ganha mais paga mais, é um conceito excelente. Taxar fortunas é uma execução incorreta da solução desse conceito. E assim, as pessoas que defendem taxação de fortunas, você vai ver aí o PSOL defendendo, o PT defendendo, eles sabem disso, mas eles preferem não explicar isso para as pessoas porque é um discurso fácil, então eles mantêm esse discurso fácil mesmo sabendo que é um discurso impossível. Porque a razão disso nunca ter sido aprovado é que a execução dela é ruim. E quem defende ela sabe isso. Agora, a solução correta é taxar o lucro. Por que taxar lucro não vai? Porque aí você está mexendo com o dinheiro de verdade das pessoas. Aí você está mexendo com os grandes milionários e bilionários do Brasil. E que tem uma grande influência no Congresso e, como eu acabei de falar, falta coragem para enfrentar. No seu ponto de vista, o Estado brasileiro é maior do que deveria ser? Muito maior. Muito maior. O Estado brasileiro faz coisas que a iniciativa privada poderia fazer. O Estado brasileiro se envolve em temas que ele não deveria envolver. E o que acontece? Isso torna ele grande e caro. Infelizmente, conceitualmente falando, às vezes eu falo isso e me surpreende que algumas pessoas ainda não compreenderam. Não existe almoço grátis. Se o governo está te dando algo grátis, pode ter certeza que ele já cobrou de você antes. Então, você tem aqui candidato prometendo ônibus grátis. Pô, adoraria que o ônibus fosse grátis. Mas esse candidato promete o ônibus grátis, mas não contou como é que ele vai pagar o ônibus grátis. Pois eu conto para você. O projeto desse candidato significa aumento de impostos. Então, assim, se a gente vai falar, vamos falar a verdade. Tudo que algum candidato disser que é grátis, pode ter certeza que vai vir um aumento de imposto em seguida. Por isso que eu falo que sim, o Estado brasileiro é grande. Poderia ser menor. Agora, também só diminuir o Estado e não diminuir o imposto não adianta. Então, uma coisa tem que ser vinculada à outra. Eu até proponho o contrário. Eu proponho primeiro a gente reduz o imposto e depois a gente vê aonde dá pra gente ser mais eficiente e o que a gente pode cortar. Certo. E indo nessa base da eficiência, você é favorável à privatização das empresas estatais como Correios, Petrobras, Banco do Brasil? E em que circunstância você seria favorável ou contra? Boa pergunta, excelente pergunta. Eu acho que privatização talvez seja uma resposta muito simples para um problema muito complexo. O Correios, por exemplo, ele tem um papel social.
Isso quer dizer que dá pra gente continuar tendo um Correios com 3 bilhões de prejuízo? Obviamente que não. Agora, dá, por exemplo, para dividir o Correio, dá, por exemplo, para tornar mais eficiente, dá, por exemplo, para privatizar buscar maior eficiência e privatizar uma parte do Correio, talvez privatizar aqueles, as agências, não sei qual é exatamente a solução, mas existem soluções que estão no meio do caminho entre continuar uma estatal que dá prejuízo, como o caso do Correio, e privatizar 100%. A gente pode buscar esse meio do caminho. A gente pode buscar também alguns modelos de concessão, que não é exatamente uma privatização, mas uma concessão. E o próprio modelo da Petrobras, que a Petrobras, ela na verdade já é privada. Ela não é uma empresa pública há muitos anos. Ainda assim, o governo brasileiro mantém o poder de veto, o poder de influência e o poder de indicação da presidência. Só que ela é obrigada a ter uma regestão com resultado, assim como uma iniciativa privada. Então existem bons modelos. A Vale é assim, a Petrobras é assim. Então a gente pode buscar esses modelos híbridos, onde você privatiza, você privatiza a gestão, mas mantém o Estado. Porque, por exemplo, se você privatizar totalmente a Petrobras e o Estado sair do petróleo, poxa, nesse momento nós estávamos pagando R$15 na gasolina. A única razão da gente não estar pagando R$15 hoje na gasolina é porque o governo brasileiro tem a presidência, a Petrobras tem o monopólio e ele segura, poxa, não abuse do seu monopólio. Então, assim, a privatização completa, ela é perigosa, como foi a da Sabesp. Eu acho que foi muito mal executada. Não sou contra a privatização da Sabesp, mas acho que foi mal executada. Porque a forma como o governador vendeu e a forma como o governador fez foram duas coisas muito diferentes. Ele vendeu que a privatização ia gerar aumento de gestão e redução do custo da água, e o que aconteceu? A água aumentou o preço e o serviço diminuiu. Então, assim, existem meios do caminho e acho que são casos que precisam ser analisados individualmente. Certo. E o que impede o Brasil de crescer de uma forma consistente durante décadas? O que impediu? Você sabe que tem uma capa acho que é da Times, em que mostra o Cristo Redentor com um jato embaixo, subindo. Essa capa, se não me engano, foi feita no primeiro ou no segundo ano de gestão do Lula. E poucos anos depois, eles fazem, aí já no governo Dilma, eles fazem a mesma capa, só que aí já é o Cristo Redentor caindo, que mostra que foi um crescimento, que todo mundo achava que o Brasil ia continuar aquele crescimento e logo ele cai. Olha, o que eu acho? Eu acho que o Brasil, infelizmente, ele tem políticos muito populistas. Ele tem políticos, e aí, isso aí, na minha visão, assim, embarca todos os espectros, né? Que falam aquilo que o eleitor quer ouvir, mesmo sabendo que aquilo é errado. E eu não sou assim. Eu falo a minha opinião, mesmo que às vezes a minha opinião não seja igual à da maioria das pessoas, porque é importante a gente ser claro com o eleitorado. Então você ainda tem políticos que são populistas, que tomam medidas populistas, e é isso que faz com que o país não cresça. Então, quando o país precisa de ter um choque de gestão, ou seja, precisa ter redução de gasto, precisa ter redução de imposto, o político não tem coragem de fazer, porque ele não quer desagradar o eleitorado. Então, ele acaba deixando aquilo, e isso vai gerando cada vez mais os custos. Hoje, o juros está em 13,75%, dependendo de quanto você estiver vendo esse vídeo. Talvez, milagrosamente, o Copom diminua os juros um pouquinho hoje, mas não deve baixar para baixo de 13,5%. Isso é um absurdo. Isso é um juros absurdamente alto. Nenhum país consegue crescer de maneira sustentável com juros tão altos. Mas por que o juros está tão alto? Porque o Banco Central é malvado? Não. O juros está alto porque o governo brasileiro não tem responsabilidade fiscal. Tem aspectos externos? Tem. Tem aspectos do petróleo? Tem. Tem aspectos climáticos? Tem. Mas o principal aspecto que mantém os juros do Brasil alto hoje é a falta de responsabilidade fiscal do governo. Então o governo não tem responsabilidade fiscal porque é um governo populista, é um governo que não quer desagradar as pessoas e isso impede o Banco Central. Aí a inflação não cai, se a inflação não cai, o Banco Central não diminui os juros. Então assim, faltam pessoas sérias, comprometidas à frente dos nossos cargos públicos para ser claro e dizer, olha, agora nós precisamos fazer um choque de gestão, agora nós precisamos reduzir gasto, agora nós precisamos ir para frente. E você apoiaria uma reforma administrativa que reduzisse privilégios e benefícios de determinadas categorias do funcionalismo público? Com certeza. Por quê? Hoje, parece que existem dois funcionários públicos.
Você tem o funcionário público do dia a dia, o professor, o policial, aquele que trabalha na prefeitura, que normalmente são muito prestativos e mal remunerados. E você tem o funcionalismo público, que parece que vive em outro planeta, que são juízes, promotores, funcionários militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, funcionários das assembleias, funcionários do Congresso, das câmaras municipais, que parecem que vivem em outra realidade. Recentemente eu vi uma declaração de uma desembargadora e eu fiquei horrorizada. A desembargadora estava falando, porque o Gilmar Mendes, não foi o Gilmar Mendes não, desculpa, o Flávio Dino, limitou o teto, existe um teto de gasto de salário de R$44 mil. Eles arrumaram um jeito e tinha juiz e promotor ganhando 400 mil, 500 mil, 1 milhão. O Flávio Dino criou uma regra da cabeça dele e limitou o teto a 78 mil, que é muito mais do que o que está escrito na Constituição, que é 44. Limitou a 78. Veio uma desembargadora e falou que ela ia passar fome ganhando 78 mil reais. E assim, não vive na realidade essa pessoa. Como que ela pode dizer que vai passar fome recebendo 78 mil reais? Como que ela pode dizer, a expressão dela foi que trabalhar como juiz é quase que um trabalho escravo, porque o salário é muito baixo. Como que ela pode dizer isso? Então assim, existe um grupo de funcionalismo público que não vive a realidade, que tem 60 dias de férias. Isso não dá mais. Um país que busca eficiência não pode aceitar isso. Óbvio que o problema é que quando se faz uma reforma administrativa, o que mais sofre é o mais fraco. Então, quando você fala em reforma administrativa do funcionalismo público, os caras querem o quê? Tirar o benefício do professor, tirar o benefício do policial, que já é muito pouco. E ninguém tem coragem de mexer aonde tem que mexer, que é no juiz, no promotor, no procurador, no militar aposentado. É nesses caras que a gente tem que olhar e falar, por que esse cara custa tanto por pessoa? Eu preciso, por exemplo, para pagar um juiz, eu preciso de 1000 pessoas pagando imposto, isso não tem sentido nenhum. Então, a gente tem sim que repensar esse modelo. Certo. Ok. Tá. Vamos para o bloco 3 agora, né? Que também é um tema mais salgado, que é segurança pública e justiça. O Brasil, ele possui uma das maiores populações carcerárias do mundo. E mesmo assim, continua registrando altos índices de violência em todas as áreas. Para você, o problema está nas leis, na execução e aplicação dessas leis ou na própria estrutura do sistema prisional? Uau, que pergunta. Deixa eu primeiro contextualizar. Esse tema de segurança pública, ele me é particularmente crítico porque poucos anos atrás eu estava na minha casa e saio para colocar o lixo para fora, vem uma pessoa e me dá um tiro. Dá um tiro de 12, calibre 12. Esse tiro ficou 15 centímetros de distância de mim. Por 15 centímetros que não me acertou. Se esse tiro tivesse me acertado, eu tinha morrido. E o rapaz que atirou estava solto, porque ele tinha 17 anos na época. Então, isso me fez mudar da minha casa, me fez ir para outro lugar por conta de segurança e me faz pensar o quanto que nós, cidadãos de bem, pessoas que trabalham, que se esforçam, estamos tendo que nos esconder dos bandidos. Então, o tema de segurança pública hoje é um tema muito grave. Onde que eu acho que está o problema? Acho que tem uma série de pontos. Um deles é na legislação, sim. Porque a gente tem uma população carcerária grande, mas ela é muito grande de prisões preventivas. São pessoas que acabam ficando pouco tempo ali. Então o bandido ele não tem medo de ser preso. Ele sabe que ele vai ficar 1, 2 anos e depois está solto. Por que ele vai ter medo? Se você for em outros países, eu morei, por exemplo, na Espanha, um país muito seguro, se a pessoa for pega com uma arma na rua, ela não sai da cadeia nunca mais. Você acha que ela vai arriscar? Aqui no Brasil, o cara mata e 2, 3 anos está solto. Então, prende-se muitas pessoas, de fato, mas essas pessoas ficam um pouco tempo presas, então ela não tem medo de ser presa. Você vai falar com qualquer um que já foi preso, o cara já foi preso 2, 3, 4, 5 vezes. Ele não tem medo de voltar para a cadeia. Então, existe aí sim um problema de legislação, que é um problema em que a polícia acaba prendendo as pessoas e o juiz vai lá e solta.
Por falta de prova, por erros processuais mínimos, por besteira, por uma dificuldade de converter aquela prisão de temporária em preventiva. Então, assim, existe de fato essa coisa. E existe também aqueles que, pela própria demora da justiça, e a justiça brasileira é extremamente demorada, apesar dos nossos juízes receberem muito bem, é uma justiça extremamente demorada, e esse acaba criando um sentimento duplo de injustiça. Porque ele sabe que ele pode ser preso sendo honesto ou sendo bandido, então melhor ser bandido para ele. Então esse é uma parte dos problemas, mas existem mais problemas. Você tem uma questão educacional e cultural, porque aquela pessoa está envolvida num ambiente onde existe criminalidade, isso acaba sendo natural. Então o Estado precisa tirar aquela pessoa dali, principalmente o jovem. E o que o Estado oferece para o jovem? Nada. Nós tivemos alguns projetos aqui em São Paulo, nós tivemos um projeto GEPOM, que o Dr. Bialha até defendeu ele na campanha de prefeitura municipal. Algumas pessoas não conseguiram compreender o projeto, o próprio Guilherme Cortes não compreendeu, ele nunca trabalhou na vida dele, ele não sabe a importância de um trabalho. Mas o projeto GEPOM é isso, é para falar a importância do trabalho, do primeiro emprego, para tirar esse rapaz da criminalidade. O projeto GEPOM é permitir que o jovem de alto risco comece a trabalhar o quanto antes para ele aprender a importância do trabalho, para ele não ficar na mão do tráfico, para ele não ficar suscetível àquele tráfico. Agora, o que você vê? O que você vê são jovens de 18, 19, 20, 21 anos com dificuldade de arrumar emprego porque não tem experiência. Então, ele tem ali, ele quer trabalhar, ele quer ser um cara honesto, ele quer sair daquilo, mas ele não consegue, passa 1 ano, 2 anos, e do lado dele ele está vendo alguém ganhando dinheiro com tráfico. Então, a tendência a puxar, ou com crime, a puxar ele para aquela realidade é muito grande. Então, existem vários fatores. Culpar uma coisa ou outra seria simplificar muito o problema. Mas eu diria que, primeiro, a gente tem essa questão da legislação, que não é uma legislação que realmente pune, ela é uma legislação que a pessoa fica pouco tempo e acaba solta, esse é o primeiro ponto. Segundo, você não tem oportunidades reais para tirar esse jovem antes dele entrar na criminalidade. Você tem que pegar ele antes, com 16 anos, com 17 anos, e oferecer oportunidade para ele. Oferecer uma forma dele ter ali um crescimento pessoal e profissional fora desse mundo da criminalidade, principalmente os jovens de alto risco. Isso falta muito. Quanto à execução, é óbvio que tem o que se melhorar, mas eu acho que a polícia ela tem feito um trabalho relativamente atuante dentro das limitações dela. Falta mais polícia na rua, de fato. Não para fazer blitz, falta mais polícia na rua para prender bandido. Mas eu sou um grande admirador do trabalho dos policiais militares, porque dentro da realidade que eles têm, eu acho que eles executam bem. Mas eu acho que falta aí um aumento da corporação. Recentemente eu falei com um policial, existe um déficit, esse déficit já foi diagnosticado, já foi passado para o governo, mas felizmente ainda existe esse déficit de policiais. Certo. Indo nessa seara, uma perguntinha um pouco indigesta. Você é favorável à redução da maioridade penal? Nada de indigesto, respondo na hora, sou favorável. Para crime hediondo, tem que reduzir a maioridade penal. Acabei de contar aqui o caso do rapaz que poderia ter me matado e já estaria solto. Gente, por conta de 6 meses que ele não tinha feito 18 anos, isso não existe. Tem que reduzir a maioridade penal? Sim, até para inibir que esses jovens entrem tão cedo na criminalidade. Justamente a lógica do Estatuto da Criança e Adolescente é o seguinte. Esse jovem não está com a cabeça 100% formada, portanto, ele não pode ser punido pelas atitudes que ele toma nesse período. Bom, ele tem 2 erros conceituais aí. Primeiro, que as atitudes que ele toma afetam outros. Essa é a primeira coisa. Se ele está pronto ou não está pronto, afeta as outras pessoas do mesmo jeito. E segundo, o tráfico e o bandido não dá bola se ele está com a cabeça pronta ou não. Pelo contrário, vai nele ainda mais cedo, porque sabe que está protegido. Nesse rapaz que me deu o tiro, eles eram em 2. Um com mais de 18 ou com menos. Adivinha quem tinha arma na mão? Era o com menos de 18. Então, hoje, a redução da maioridade, ela é necessária e urgente. Não tem nada de indigesto, eu sou muito claro nesse tema. Como eu falei antes, não tenho medo de dar a minha opinião para crimes hediondos. Óbvio que aí tem alguma criminalidade menor que você pode usar medidas socioeducativas. Mas o cara matou, estuprou. Gente, tem um caso de estupro recente de adolescentes que estupraram uma criança que é a coisa mais horrível. E eles estão soltos. É a coisa mais horrível.
Eu não gosto nem de falar desse caso. Aconteceu, saiu na imprensa, eu ia até gravar um vídeo sobre esse caso, eu li e comecei a passar mal, porque é horrível a história. E são jovens de 17 anos que estão soltos. Então, assim, eu gostaria era de chamar aqui, por exemplo, alguém do PSOL, porque hoje a redução da maioridade penal não é votada porque o PSOL já falou que se puser para votar, para o Congresso. Tem aí, você pode pesquisar no Google, PSOL, redução da maioridade penal. Hoje ela não é votada por causa disso. Quando o Guilherme Cortes é perguntado sobre esse tema, ele não responde, porque ele sabe que o que ele defende, a população não concorda. Então, assim, eu queria era que o Guilherme Cortes estivesse aqui, eu queria que alguém do pessoal estivesse aqui para me dizer por que ele acha que um bandido de 17 anos e 6 meses de idade pode me matar e tá solto um ano depois. Aonde que ele acha que isso é certo? Eu queria que ele me explicasse a lógica dele de achar que um bandido, um estuprador de 17 anos é uma criança e vai ser solto. Então a redução da maioridade penal é necessária e partidos como o PSOL, que são contra isso, estão fazendo um mal para o Brasil ao serem contra esse projeto. Certo. E partindo disso daí, você acha que o Congresso deveria discutir a aplicação da prisão perpétua para crimes hediondos ou essa proposta é muito fora da realidade brasileira? Olha, a prisão perpétua eu já acho um pouco mais complicado. Primeiro porque eu acho que ela não resolve, né? Você vai tirar o cara e vai deixar o cara 60 anos, 70 anos preso. Eu não acho que ela resolve. Eu acho que já existem hoje formas da pessoa ficar muitos anos, 25, 30 anos. O que tem que ter é um acompanhamento dessa pessoa, né? Por exemplo, existem alguns serial killers aí que estão próximos a cumprir seus 25 anos, serial killers famosos da década de 90, estão próximos a cumprir seus 25 anos de preso, aí, 30 anos de preso e vão sair. Isso realmente é preocupante. Então, assim, esse tipo de pessoa, você tem que ter um acompanhamento delas. Acompanhamento social, psicológico, tem que monitorar, mas buscar maneiras de reintegrar. Perpétua, ela cria acaba com a esperança da pessoa. Na hora que você prende alguém pela perpétua, se você prender ela por 30 anos, ela pode ter 80 que ela ainda acha que vai viver até ficar livre. Mas se você prende perpétua, você mata qualquer tipo de esperança, qualquer tipo de possibilidade de reintegração daquela pessoa. E eu acredito que existe possibilidade de reintegração, desde que seja muito bem acompanhado e que, obviamente, aquela pessoa tenha condição de voltar ao convívio. Porque tem pessoas que têm problemas, distúrbios, aí, como eu comentei, desses serial killers da década de 90, e que eu não vou falar o nome para não dar ibope, mas vocês podem pesquisar aí no Google, que vocês vão ver que tem alguns daqueles famosos que a gente via no Fantástico, na televisão, que estão para sair. E aí, será que essas pessoas têm realmente condição de conviver com a sociedade de novo? Aí você tem que fazer um acompanhamento dessas pessoas. Certo. E você é a favor do aumento e do endurecimento de penas para quem é reincidente? Sim, com certeza. Porque o reincidente, eu acho que aí você começa a inibir. Às vezes o cara comete um crime uma vez, não estou querendo justificar, mas às vezes ele está naquele momento, ele está num grupo, ele está influenciado por aquele grupo, ele está num momento emocional instável e comete o primeiro crime. Tem que ser punido sim, porque como eu falei, a consequência não importa. Mas existem aqueles que cometem um crime, aprendem e aí depois vão buscar um trabalho, vão buscar uma religião, vão buscar um novo laço familiar, não importa. Ele volta e se reinsere na sociedade. Mas existem aqueles outros que saem da cadeia e tem casos de pessoas assim. Tem um caso de um ladrão aqui em Franca, ele rouba Hilux. Eu acompanhei o caso dele porque coincidentemente correu com uma pessoa no mesmo bairro que eu morava. O cara tinha sido solto de manhã, à tarde ele estava roubando de novo. Aí não adianta. No mesmo dia. Ele saiu de manhã e roubou à tarde. Então assim, esse cara tem que ter uma punição muito maior, porque, obviamente, aquela prisão, aquele período que ele ficou, não ensinou ele. Não. Então, assim, às vezes ficou um ano, por um ano vale a pena eu me arriscar. Fala, não, então tá bom, então na próxima já fica 5. Aí ele começa a pensar, peraí, será que por 5 anos vale a pena eu me arriscar? Então a reincidência tem que sim ser punida mais forte. Certo. E hoje a gente sabe que as facções criminosas, como o PCC, o Comando Vermelho, eles estão criando raízes cada vez mais profundas, não só no Estado brasileiro, mas também fora, né, do país.
e exercendo uma influência econômica, política, territorial muito grande. No seu ponto de vista, o Congresso tem sido eficaz para a resolução desse problema? Olha, esse problema existe, o Brasil deixou crescer muito por muitos anos. Recentemente nós aprovamos 2 leis muito importantes, quase que por unanimidade. Só não foi unânime, novamente, porque o PSOL foi contra ambas as leis. Mas, tirando o PSOL, todos os partidos votaram a favor de 2 leis que são fundamentais para mudar essa realidade. A primeira delas é o projeto antifacção, que endurece as penas para o crime organizado. E a segunda lei é o Plano Nacional de Segurança Pública, que permite que as polícias do Brasil inteiro se comuniquem. Então, qualquer um que é contra bandido é a favor desses 2 projetos. Tanto que praticamente unanimidade no Congresso. E o que eu acho é que demorou muito, justamente por ter ali... existe uma influência desse crime organizado no Congresso, existe sim. E existem pessoas que, por ideologia, passam a mão na cabeça de bandido também no Congresso. Então, por conta disso, essas coisas não evoluíram antes. Mas devido ao aumento exponencial e aumento da influência desses grupos nos últimos anos, a gente teve sim essas 2 leis aprovadas, pelo menos aprovadas na Câmara, ainda falta a etapa do Senado para elas entrarem em vigor, mas já são 2 passos importantes rumo a mudar isso. O que aconteceu foi que demorou muito. E tem mais coisa a fazer ainda, porque hoje essas facções criminosas são tão poderosas porque elas têm muito dinheiro. E elas têm muito dinheiro não apenas por causa do tráfico. Às vezes a gente pensa muito no tráfico. Lógico que o tráfico é uma parte importante da renda delas. Estima-se que em 30% a 40% da renda dessas facções vem do tráfico. Mas os outros 60% vêm de outro lugar. E de onde que vem? Vem do contrabando, vem de outras ações, vem de golpes no mercado financeiro, vem daqueles golpes que a gente recebe de WhatsApp, então que tudo é ligado a essas facções criminosas. E nesses outros 60% você não vê o Congresso agir. Então, tem sim ainda uma parte de atacar a fonte financeira desse pessoal. Você teve uma operação muito forte, que eles dizem, né, a operação que foi feita na Faria Lima, que desmontou algumas estruturas, alguns bancos, alguns postos de gasolina que estavam envolvidos, mas aquilo ali é a pontinha do iceberg. Precisa ter mais ferramentas para a Polícia Federal investigar e atacar a parte financeira dessas operações criminosas. Certo. E há pouco tempo a gente viu o STF, né, estabelecendo alguns critérios, diferenciando usuário e traficante, né, em casos envolvendo maconha. Você concorda com essa decisão que o STF teve? Você sabe que até gravei um vídeo sobre isso recentemente. Eu concordo que usuário e traficante são 2 coisas diferentes. Não dá para tratar igual, até porque... às vezes a pessoa fala, mas está com droga, é tudo igual. Não é tudo igual. O traficante, ele está cometendo um crime de distribuir um ilícito. O usuário, às vezes, ele é um dependente mesmo daquilo. Às vezes, ele é um doente. Então, eu concordo com a distinção dos 2, até para a polícia poder focar no bandido. Né? O que eu não concordo é a forma como foi feita. Novamente, acho que a gente já até falou outras vezes aqui. Às vezes as ideias são boas e às vezes as execuções são ruins. Então foi uma coisa um pouco arbitrária, feita pelo Supremo, sem consultar o Congresso. Quem faz lei é o Congresso. Nós temos que ter políticos fortes no Congresso para que as leis sejam aprovadas. Não dá mais para a gente ficar dependendo do Supremo votar as coisas. No Brasil ainda acontece muito isso. E aí eu sou muito crítico a esse Congresso. Acho que o Congresso brasileiro erra muito nesse sentido, de que ele não decide. E aí acaba sobrando para o Supremo decidir coisas que era para o Congresso ter decidido lá atrás. E por que o Congresso não decide? Porque ele tem medo de expor suas opiniões. Hoje nós temos políticos que têm medo. Ele tem medo de enfrentar o tráfico. Ele tem medo de perder voto. Ele tem medo de votar uma coisa impopular. Então, aí ele pega um tema. E você tem aqui políticos aqui em Franca que são dessa forma. Você pega um tema, fala assim pro político. Que cor que é esse objeto? O político olha para você e fala, que cor que você gostaria que ele fosse? Não dá mais pra gente ter político assim. Então, você tem políticos no Congresso que o tema tem 80% de aprovação, mas ele não vota o tema porque... Não, e aqueles 20%? É melhor a gente não pôr isso para votar, não. Aí o Congresso fica protelando projetos. Então, não. Nós temos que ir ver o que é melhor para o futuro do Brasil. Mesmo que, eventualmente, isso vá te gerar um desgaste. Eu não tenho medo disso.
Eu tô aqui para mostrar quem eu sou, mostrar o que eu penso e espero que as pessoas compreendam o que eu penso e gostem do que eu penso. Mas eu não vou ficar falando discurso só para agradar. Eu não sou assim. Eu vou falar aquilo que eu, de fato, acredito que é melhor para o Brasil. Certo. E você acha que esses temas que são moralmente sensíveis de discussão, nesses casos, o parlamentar, ele deve seguir as suas convicções pessoais ou ele deve seguir aquilo que atende à vontade da maioria da sociedade? Muito boa pergunta. Excelente. Olha, um político ele é um representante do povo. Aí a gente vai na definição da palavra. O que é um representante? Aquele que representa. Então o político ele tem que ouvir sempre a sua população e tentar defender aquilo que os seus eleitores, que aqueles que o escolheram, defendem. Senão vira estelionato eleitoral. E isso é um absurdo, que é aquele cara que é eleito dizendo uma coisa e faz outra depois. Então, isso não dá. Até por isso que eu digo as minhas opiniões antes da eleição e não depois. Para que as pessoas só votem em mim se elas concordarem com a minha visão. Mas o político tem que estar ouvindo a população para poder sentir. Agora, ele tem que ter certeza que a população está recebendo a informação correta. Porque acontece vezes, e não são poucas, de existir uma desinformação e as informações que estão chegando para as pessoas não são verdadeiras. Então, a pessoa fala que é contra um projeto. Teve um projeto há muitos anos atrás, ele nem foi aprovado, eu não vou me lembrar mais o número do projeto, mas era um projeto que mexia um pouco nas funções da promotoria pública. E aí foi feita uma propaganda pela própria promotoria que transformou aquilo num... se não me engano, eles chamavam de PEC de fim do mundo. Cara, não era um projeto de PEC de fim do mundo. Era um projeto que mexia nas funções e tinha algumas coisas importantes naquele projeto que precisavam ser discutidas. Mas a propaganda que foi feita em cima da PEC destruiu a PEC e nem foi discutido o tema. Anos depois o tema foi retomado e foi aprovado porque eram temas... Tinham coisas na lei ali que estavam erradas, que realmente prejudicavam a investigação, mas tinham coisas que eram importantes. Então, assim, a gente tem que ouvir a população, mas ter certeza que essa população recebeu a informação correta. Certo. E na seara de perguntas que coloca a gente numa berlinda? Essa que eu mais gosto. Recentemente a gente tem visto uma discussão sobre a ampliação das hipóteses legais para o aborto. Você é a favor da ampliação ou é contra? Não sou contra. Não sou a favor. Eu acho que a legislação atual brasileira já aborda bastante aspectos para o aborto. No meu entendimento, a legislação está correta. Eu não sou a favor de mexer em nada na legislação de aborto. Eu não sou a favor de ampliar as hipóteses de aborto e não sou a favor de reduzir, como o pessoal da esquerda quer ampliar as hipóteses de aborto, o pessoal da direita quer reduzir as hipóteses de aborto. Eu sou o centro. Eu acho que a legislação ela está bem estruturada, ela atende bem aos principais pontos. Ela é perfeita? Óbvio que não. Nenhuma legislação vai ser perfeita, nenhuma legislação vai atender a todos os grupos e a todas as pessoas. Mas dentro da complexidade que esse tema traz, eu acho que a legislação brasileira está de bom tamanho. Certo. E agora a gente vai para um outro bloco, né, que é o bloco da democracia e instituições. No seu ponto de vista, hoje existe um desequilíbrio entre os três poderes? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que existe um desequilíbrio, mas o maior culpado... Existe um desequilíbrio no sentido de que o legislativo é o mais fraco dos três. E o maior culpado é o próprio legislativo. Você tem hoje a seguinte situação. Você tem o executivo, que é a presidência da República, refém do orçamento feito pelo Congresso. Então, o presidente não consegue fazer grandes mudanças no Brasil sem o Congresso. Você tem um Congresso refém das emendas parlamentares e da reeleição, que ele fica ali o tempo inteiro. O deputado é eleito e já está pensando em reeleição. Primeiro dia ele já quer saber de reeleição. Ele não se preocupa em fazer o que é melhor para o país, não. Ele só se preocupa em mandar emenda, em não sei o quê. Tem muita corrupção em cima dessas emendas, principalmente o orçamento secreto, porque elas não são fiscalizadas como deveriam. Então você tem um executivo dependente de um legislativo
você tem um legislativo visceral, um legislativo ali preso a essas pequenas coisas sem discutir muito. E você tem um judiciário nadando solto. Por que o judiciário nada solto? Porque hoje você tem a boa parte do Congresso tem processo judicial, então eles morrem de medo de juiz. Eles não querem enfrentar o Supremo, por quê? Vamos lá, você é o líder partidário. Aí você vai pautar um projeto que diminui privilégio de juiz. O juiz olha para você e fala, olha aqui, ó, tem um processo seu, tem 2 processos seus. Então, assim, até por isso que a gente precisa trocar os que estão aí. Porque hoje, uma das razões deles não conseguirem enfrentar o judiciário e fazer o que precisaria ser feito é porque eles têm teto de vidro. Então a gente precisa de pessoas que têm coragem e que não têm teto de vidro. Então pessoas que vão chegar lá e falar, eu nunca tive um processo na minha vida. Por quê? Porque eu prefiro fazer as coisas da maneira correta. Então, eu tenho coragem de ir lá. Assim, uma vez eu estava falando com um amigo meu sobre esse tema e falei assim, ó, tem que enfrentar o judiciário, não sei o quê. O cara falou assim, se um juiz ouvir você falando isso, eu falei, o que eu tenho medo de juiz? Se um promotor, eu não tenho medo de promotor, não faço nada de errado. Quem tem que ter medo de promotor é quem faz alguma coisa errada. Quem tem que ter medo de juiz é quem tem processo na mão desse juiz. Eu não faço nada de errado, não tem processo. Então, o Congresso, ele se corrompeu e acabou ficando dependente das emendas do Executivo e do aumento do orçamento todos os anos para gastar mais e com medo do Judiciário. Então, se existe um desequilíbrio nesse sentido, mas é um desequilíbrio culpa do próprio Congresso e dos próprios deputados que estão lá. Certo. E você já comentou, né, que o próprio STF ele tem ocupado espaços que não condizem a ele, né, tá legislando no lugar do pessoal da Câmara. Observando tudo que vem acontecendo, você acredita que os ministros do STF eles deveriam ter um mandato de prazo determinado? Sim, com certeza. Porque hoje a limitação é a idade. E com a PEC da Bengala, essa idade foi mais longe ainda. E isso faz com que a gente tenha ministros que estão lá por muitos e muitos e muitos e muitos anos, repetindo os mesmos vícios. Você não tem uma oxigenação daquele Supremo e eles acabam se tornando quase que deuses dentro do processo. Então, você indica um juiz com 40 anos, o cara vai ficar até os 75, ele vai ficar 35 anos como juiz. Eu acho sim que o juiz tem que ter um mandato longo, o ministro do Supremo tem que ter um mandato longo, mas na minha visão esse mandato tinha que ser limitado a 20 anos, independente da idade do juiz. E você concorda que seja para ministro, para presidente, governador, qualquer cargo eletivo, o mínimo que deveria se ter era o ensino superior? Essa é uma boa pergunta. E, na verdade, eu não tenho esse pensamento, não. Eu sou formado em administração de empresas, tenho mestrado, sei o quanto isso foi importante para mim, mas eu acho que cada pessoa é muito única. E tirar um diploma não é garantia de que aquela pessoa é boa, né? Tem pessoas que são muito boas e não fizeram curso superior. Obviamente que existem algumas formações mínimas que deveriam ser dadas para essas pessoas. Por exemplo, quando um deputado assume, ele poderia ter a obrigatoriedade de fazer um curso de economia. Acho que ajudaria muito, faria muita diferença. Se um presidente, um deputado tivesse que, como pré-requisito, não ter uma faculdade, mas passar num curso que fosse de 6 meses. Aí a gente evitaria atrocidades como a que a gente ouve de alguns políticos de extrema esquerda, que vai lá e fala umas coisas assim, que o Estado pode continuar gastando e imprimindo dinheiro. Gente, isso já foi provado que dá errado. Já foi feito, já foi testado, já comprovou que deu errado. E aí você tem lá deputados de extrema esquerda dizendo isso aí. Esse cara nunca foi numa aula de economia. Então, assim, então eu acredito que sim, você poderia ter alguns cursos, por exemplo, ética, economia, legislação, que o deputado deveria ter, que um deputado, um vereador, o executivo, todo o presidente, todos deveriam fazer esses, mas não precisa necessariamente ser um curso superior. E no caso do STF, você acha que todos eles deveriam ser juízes de carreira? Boa pergunta. Todos eles deveriam ser advogados, pelo menos. Porque não sei se você sabe, dá para ser juiz do STF sem ser advogado. Não sei se eles precisariam ser juízes. Acho que agregaria, mas não acho que precisa ser um pré-requisito. Ser advogado, com certeza. Inclusive, você tem alguns casos de indicados ao STF que foram recusados por não terem
não terem diploma de direito, que pra mim é um completo absurdo, né? Tipo, o presidente tinha que ter vergonha de indicar. Um deles era um médico, médico é uma das profissões mais bonitas que tem, mas não dá pra virar juiz sendo médico sem ter estudado legislação. Ainda na seara de economia, com congresso, com gastos excessivos, com excesso de penduricalhos, excesso de segurança jurídica que muitas vezes tem, você é a favor que o foro privilegiado, da forma que ele é hoje, continue existindo? Olha, essa foi uma discussão vai e vem aqui no Brasil, né? Porque assim, o que aconteceu? Essa história é boa. O foro privilegiado ele tem um nome perigoso, porque privilegiado indica um privilégio, né? Mas na verdade o conceito de foro privilegiado é que aquela pessoa que ela é um deputado ou é um presidente da República, ela não pode ser julgada por um juiz municipal, por exemplo. Porque aquele juiz municipal pode querer impedir o trabalho ali, às vezes com interesse local, então todas essas pessoas são julgadas no Supremo Tribunal Federal. Esse é o conceito do projeto. Novamente, aí eu volto naquilo que eu já falei algumas vezes, você tem o conceito e você tem a execução, que é bem diferente. Então você tem o conceito do projeto. O conceito faz sentido. Tá? Agora, qual que é o problema que aconteceu na execução? Como o Supremo Tribunal Federal ficou com muito trabalho acumulado, porque pegou-se muitas pessoas com foro privilegiado, acabou que aí de fato virou um privilégio, porque o Supremo demorava tanto tempo para julgar que nunca julgava aquela pessoa. Aí fizeram uma mudança, virou tudo para a primeira instância. E aí piorou, porque aí o deputado era amigo do juiz e não sei o que, aí já não julgava mais nada. Aí voltou tudo para o Supremo. Então acaba que essa mudança, normalmente ela nunca foi feita com as melhores motivações. E sim com a motivação de quem que eu consigo proteger primeiro. Então quero prender o Lula, jogo para a primeira instância. Quero soltar o Lula, devolvo para a terceira instância. E não é assim que a gente pode tomar decisão de país. Especificamente, qual é a minha visão? Foro privilegiado deve existir, mas deve se limitar a temas relacionados ao trabalho parlamentar. Então, se o deputado cometeu um crime, atropelou uma pessoa, tem um deputado hoje no Congresso que tem investigação de ter matado uma pessoa atropelada, nunca foi julgado. Por quê? Porque na primeira instância, onde ele seria julgado, o processo foi congelado, subiu para o Supremo, o Supremo nunca julgou. Isso é um absurdo. Então, na minha visão, assim, e nem é uma visão tão polêmica, para mim é uma coisa tão óbvia que me surpreende, assim, não me surpreende. A razão de não ser dessa forma são os interesses envolvidos. Mas é uma solução muito óbvia. Crimes relacionados à execução do mandato são julgados com foro privilegiado. Crimes não relacionados à execução do mandato são julgados na justiça comum. Então ele cometeu um crime, ele arrumou uma briga, ele roubou, ele bateu, justiça comum. Por que eu vou julgar isso no Supremo? Agora, é um processo ligado à execução do mandato, seja uma corrupção, seja uma lei que ele votou, seja alguma coisa que ele fez, tem que ser julgado no Supremo. Certo. E você acredita que o fundo partidário deveria ser reduzido? Acredito. Ele não deveria ser eliminado, mas deveria ser reduzido. Quando a gente não tinha fundo partidário, a força das empresas e o lobby que elas faziam influenciava muito no Congresso, porque o deputado precisava do dinheiro das empresas para fazer a campanha. Criou-se o fundo partidário com o objetivo de eliminar isso e até igualar um pouco as condições de concorrência dos deputados. Então você pega um deputado muito rico, um deputado muito pobre não conseguia concorrer com um político muito pobre, não conseguia concorrer com um político muito rico. Na hora que você cria a figura do fundo partidário, você consegue igualar essas condições. Então, novamente, eu acho que hoje o nosso bate-papo vai ser isso, né? O corte vai ser esse. Ideia boa, execução ruim. A ideia faz sentido. A execução, o que aconteceu na prática? Quem vota o valor é o próprio Congresso que usa o próprio valor. Então ele sai aumentando todo ano. E aí você tem, de novo, de uma ponta na outra. Da extrema esquerda à extrema direita, vota para aumentar todos os anos o fundo. Então sim, eu sou a favor de diminuir. Acho que ele devia ser reduzido aí para menos da metade, para 1/3 ou 1/4 do valor que é. Principalmente aquilo que eles pagam todos os anos quando não é período eleitoral. Aquilo não tem sentido nenhum ser aquele valor tão alto. E deveriam ser criadas mais regras para reduzir o custo da campanha. Eu acho que a campanha devia ser mais barata, devia ser proibido bandeira, devia ser proibido gastos muito altos, devia ser limitado o valor, devia ser proibido investimentos tão altos em publicidade na internet.
Quanto mais reduzir o gasto, mais você pode reduzir o valor gasto. E, afinal, isso é o dinheiro da população. Isso é dinheiro de impostos das pessoas, que deviam estar construindo hospital, escola e não sendo gasto em eleição. Certo. E a gente vai para um outro bloco também, que é muito polêmico também, que tem entre estados, municípios e até a federação várias vertentes de pensamento, né? Que é a saúde e a educação. Na sua visão, o SUS, ele precisa de mais recursos ou ele precisa de uma melhor gestão? Muito boa pergunta. A razão desse tema ser polêmico entre as esferas, como você comentou, é que um fica empurrando para o outro problema, né? O prefeito culpa o governador culpa o repasse do governo federal, o governo federal culpa o municipal pela execução. Na minha visão, e eu tenho uma opinião muito clara sobre esse tema, já tenho falado com ele algumas vezes, não é falta de dinheiro. O sistema de saúde hoje do Brasil, corrigi minha frase, o Brasil é um dos países que mais investem em saúde no mundo. É o 10º país que mais investe em saúde no mundo. Como é que você pode me falar que é falta de dinheiro? Se alguém falar que é falta de dinheiro, essa pessoa não entende nada de gestão, porque o 10º país que mais investe em saúde no mundo deveria ter a 10ª melhor saúde do mundo. Mas não chega nem perto disso. O que a gente tem é um problema grave de gestão. Então, hoje, o gestor público, seja ele o prefeito, seja ele o governador, que é quem executa, né, o executivo só capta o dinheiro e passa, quem executa é o governador e o prefeito. O prefeito e o governador, eles não têm nenhum tipo de punição caso eles não cumpram as regras mínimas de saúde. Então, você tem, por exemplo, o caso aqui de Franca. Você tem 15 mil pessoas na fila de espera por cirurgia eletiva. Que diferença isso faz para o prefeito? Nenhuma, ele continua sendo reeleito igual. Então, na minha visão, um prefeito que deixa acumular cirurgia eletiva nesse ponto deveria receber punições administrativas e até ser impedido de ser candidato. Porque isso é um absurdo, isso é um crime contra as pessoas, é um crime contra a vida. As pessoas que ficam anos na cirurgia eletiva, aquela doença piora. E ela vai ficar mais cara ainda o tratamento depois. Então, na iniciativa privada já é assim. O governo já coloca para a iniciativa privada, a Anvisa já coloca para a iniciativa privada regras de cumprimento. Então, assim, se você quiser um médico, você tem um plano de saúde, as pessoas talvez não saibam disso, mas o plano de saúde é obrigado a te conseguir um médico em 7 dias na sua especialidade. Ele é obrigado. Pode não ser o médico que você escolheu, mas ele é obrigado a te conseguir um médico em 7 dias. Basta você ligar no 0800 que eles conseguem. Por que o gestor público não tem essa regra? Por que o gestor privado tem que seguir isso e o gestor público não? Nós não falamos mais cedo na questão da privatização? Então, assim, a cobrança em cima do privado é maior do que a cobrança em cima do público? Na minha visão, tinha que ser o contrário, porque é o público que está todo mundo pagando e é obrigado a pagar. O privado, se ele não atender bem, o cara muda de plano. Agora, no público não existe essa exigência, por quê? Então, é um problema de gestão e é principalmente um problema de falta de cobrança clara em cima do gestor público. Temos que ter número de dias para atendimento, número de dias para cirurgia eletiva, número de atendimentos disponíveis no serviço de saúde, tudo isso tinha que ser determinado, assim como é para a iniciativa privada, cobrado do gestor público, e esse gestor público tinha que responder caso não cumpra isso. Tenho certeza que melhoraria muito a saúde. Certo. E você defende a ampliação da participação da iniciativa privada na prestação desses serviços públicos de saúde? Defendo. Acho que a iniciativa privada consegue trazer uma eficiência de custo muito legal e o que tem que ser feito é uma licitação séria. Isso é o básico. Porque às vezes que a gente viu esse tema acontecer, o que a gente viu em alguns casos foi corrupção, foi falso médico, aí não. Você tem que ter, a iniciativa privada pode entrar nesse tipo de licitação, mas tem que ser licitação séria, tem que ser licitação fiscalizada pelo Ministério Público, tem que ser tem que ser uma prestação de serviço que realmente vai ter qualidade e que se não tiver qualidade, o gestor público vai ter ferramentas para eliminar aquilo. Então, existindo isso, e aí a legislação ela é muito falha nesse sentido, de dar ao gestor público essas ferramentas. Porque também não adianta a gente querer cobrar o prefeito e ele não ter a ferramenta para executar. Então ele chega ali na prefeitura, ele acabou de ganhar. Aí tem um contrato que o prefeito anterior assinou de 10 anos com uma empresa privada. E o prefeito atual não pode fazer nada. Então não, ele tem que ter ferramenta para, caso aquele
aquela empresa não esteja entregando a qualidade necessária pelo serviço ou tem um preço acima do que deveria ser, que ele consiga encerrar aquilo sem muita dificuldade. Então, existe uma necessidade de aprimoramento da legislação para que a iniciativa privada consiga oferecer mais esse serviço, garantindo qualidade para o atendimento. Então, alguns municípios já fazem, funciona bem e acho que daria muito certo, principalmente aqui em Franca. Certo. Agora a gente pula um pouquinho para a educação. E a gente sabe que a educação hoje no país teria tudo para ser uma das melhores do mundo, mas infelizmente ela ainda é muito deficitária, né? Em todas as esferas, da básica, a média e até a universitária. E hoje se fala muito em ensino técnico, né? Que é, digamos que é a menina dos olhos do governo federal, né? É a bandeira que se levanta. Você acha que o ensino técnico deveria ser a prioridade do governo federal? Boa pergunta. Acho que sim, sabia? Ninguém nunca me perguntou isso, não. Mas acho que sim. Acho que hoje o modelo das universidades ele está um pouco ultrapassado, na minha visão. As universidades hoje elas têm um custo muito alto. O custo da universidade pública hoje é quase que R$3 mil por estudante. Isso é muito alto. Universidade particular é muito mais barata do que isso. E essas universidades têm um custo muito alto, formam, obviamente, pessoas que são importantes, são de alta, são a elite acadêmica do país, eu não sou contra elas. Mas existe uma parcela grande da população desamparada pelo excesso de priorização só do ensino superior. Então eu acho que a gente poderia dividir um pouco mais. Isso poderia, por exemplo, chegar na USP, ou a USP aqui no estado de São Paulo, ou pegar uma universidade federal e falar para eles, poxa, abre o ensino técnico. Não vamos só formar enfermeiros, vamos formar técnicos em enfermagem, formados pela USP, formados pela Universidade Federal. Não vamos só formar farmacêuticos, vamos formar técnicos em farmácia, vamos dar mais autonomia para um técnico em farmácia. Não vamos só formar... e aí você vai pegando todas as profissões e vai desdobrando elas, em conjunto com as universidades. Então eu acho que esse poderia ser um caminho. As universidades elas têm um papel, mas elas têm um custo muito alto. Como que a gente reduz esse custo? Então uma das maneiras é essa, abrindo cursos que são técnicos e com isso atingindo pessoas que hoje não têm oportunidade de chegar lá. Eu tenho colegas, amigos que fazem faculdade e que não teriam condição de estudar numa faculdade pública. Ah, mas é de graça. Mas não adianta ser de graça, ele precisa trabalhar para pagar o almoço, o aluguel. Então a universidade pública, que tem um itinerário que começa às 7 da manhã e vai até 7 da noite, não atende a essa pessoa. Será que essa mesma universidade pública não poderia oferecer um ensino técnico que atendesse essa pessoa, que fosse só de manhã, por exemplo? Eu acredito que sim. Eu acredito que existe sim a oportunidade da gente trabalhar melhor os ensinos técnicos até em parceria com as próprias universidades e institutos aí, como a gente tem Sebrae, Senai, Sesc, que na minha visão são subaproveitados e têm a oportunidade de contribuir muito mais. Certo. E a gente já está indo para o finalzinho da nossa entrevista, né? E a gente vai fazer um bate-bola agora. Opa! Fala uma palavra ou uma expressão e você me fala o que vem na sua cabeça. Câmara dos Deputados. Precisa melhorar. Democracia. É a única opção viável para o futuro do Brasil. Impostos. Tem que diminuir, pelo amor de Deus. Liberdade de expressão. Fundamental. Empreendedorismo. É o que vai levar o Brasil aonde o Brasil quer chegar. Agronegócio. É o presente, o passado e o futuro do país. Família. É a minha base. E juventude. É a força que dá energia pra gente preparar para esse futuro. Certo. E agora vem a perguntinha final. Franca e região tem vários candidatos disputando uma vaga na Câmara Federal. Por que o eleitor, que está ali em casa assistindo a gente, deveria votar no Guilherme Biali para representá-lo lá em Brasília? Muito boa pergunta. E aí eu vou falar direto para o eleitor. A minha pré-candidatura, ela surge de uma certeza de que eu posso contribuir muito com a nossa cidade. Franca precisa ter um representante, mas é fundamental que esse representante tenha 3 coisas. Primeiro, que esse representante seja de fato de Franca. Não adianta ser alguém que tem 10 mil votos em Franca e 50 mil, 70 mil fora de Franca. Tem que ser alguém que Franca é a prioridade dessa pessoa.
Segundo, tem que ser alguém que defende as ideias corretas, né? Então tem que ser alguém que luta por responsabilidade fiscal, tem que ser alguém que luta por menos impostos, que luta por mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades para empreender. E terceiro, tem que ser alguém que tenha coragem para enfrentar essas coisas. E eu tenho essa coragem, eu acredito que eu posso contribuir muito e posso defender muito a nossa cidade. Certinho. Quero agradecer a você, Guilherme, por estar participando dessa rodada de entrevistas que nós estamos fazendo. E obrigada a você também, que está aí do outro lado, nos assistindo, né? E lembrando que o Grupo RS e o jornal RS Connect luta sempre em prol da democracia e para que você conheça melhor os nossos candidatos. Tá? Até a próxima, conto com vocês. Tchau, obrigado.